Olá, que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos meditar no segundo capítulo do livro do Evangelho de João. Vamos meditar, vamos aprender o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. No primeiro versículo ele diz: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então, os discípulos que até aqui já estavam com Jesus, né? Natanael, André, Felipe, Pedro, foram junto com Jesus para essa festa, para essa celebração que já estava no terceiro dia, porque as festas naquela época duravam uma semana. E aí estava ali também a mãe de Jesus e várias outras pessoas, é claro. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É claro que a gente entende aqui que quando ela disse não tem vinho para Jesus, ela deu a entender que ela queria que ele fizesse alguma coisa a respeito, faça alguma coisa a respeito, porque não tem vinho. E era uma coisa muito feia, muito ruim, negativa, acabar o vinho antes da festa acabar. A tradição é que tinha que ter vinho suficiente para durar a festa toda. Não podia acabar o vinho no meio da festa, com os convidados ainda ali e a celebração ainda rolando. Tinha que ter vinho até o fim da festa, porque se acabasse o vinho antes da festa acabar, era uma vergonha para os noivos. Então, para que isso não acontecesse, ela pediu ajuda a ele. Ela falou: não tem vinho, querendo dizer assim, faça alguma coisa. E ele entendeu isso, então por isso ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora, então eu não vou fazer porque você está me pedindo. Eu não vou fazer alguma coisa a respeito só porque a Maria, a mãe de Jesus, estava pedindo para ele. Não. Ele ia fazer quando ele achasse que fosse a hora, dando a entender que havia um cronograma. Havia um momento em que Deus ia dizer para ele quando era para ele começar a fazer os milagres. E aqui, quando ele chama ela de mulher, também a gente vê que quando se trata do mundo espiritual, não tem essa de mãe, de irmão, de importância por ser um familiar próximo ou não. Todo mundo é visto de igual modo pelo Senhor Jesus. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Então ela chamou as pessoas e pediu para eles obedecerem tudo que Jesus falasse para eles fazer. Tudo que ele falar, obedece. Isso demonstra também, como o próprio Bispo Macedo fala aqui nas anotações dele, que isso demonstra o quanto ela também entendia que ela era submissa a ele. Ela era a mãe física, que foi quem foi usada pelo Espírito Santo para trazê-lo a esse mundo. Mas ela entendia que, na verdade, ela também era uma serva, então ela tinha que obedecer. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Almudes era a medida que eles usavam naquela época para algo líquido. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-as até em cima. Então, encheram as talhas todas ali de água. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. O mestre-sala era uma pessoa que nas festas era responsável por experimentar o vinho para poder as outras pessoas começarem a beber, para que elas pudessem usar daquele vinho que chegasse, daquela talha que chegasse com o vinho. Primeiro, esse mestre-sala tinha que experimentá-la. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, aqui ele ficou impressionado, o mestre-sala, porque a tradição era de que normalmente colocava-se o vinho bom primeiro, para todo mundo beber primeiro, já se deliciar com o vinho ali do melhor que tinha, e depois, conforme ia acabando o bom, ia entrando o mais inferior, ia levando o mais fraquinho. Mas quando ele bebeu desse vinho, que na verdade era a água que Jesus tinha transformado,
ele viu que, na verdade, era um vinho melhor do que aquele que tinha sido servido primeiro. Aquele que era vinho mesmo, né? Tinham sido trazidos ali primeiro. Para você ver como que são as coisas. Quando Jesus, ele transforma algo, quando ele transforma a vida de alguém, ele não transforma para ser igual às outras, para ser igual aos demais, para ser igual ao que era antes. Não. Ele transforma para ser melhor. Ele transforma para ser inigualável, incomparável. Quando a nossa vida é transformada pelo Senhor Jesus, da água para o vinho, então a nossa vida se destaca. Não que a gente é melhor do que alguém, melhor do que os outros. Não, mas a nossa vida passa a ter muito mais qualidade. A nossa vida passa a ter brilho, a nossa vida passa a ter um valor diferenciado. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Então foi ali que ele começou os seus sinais e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Versículo 13 continua dizendo: E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Então, o que deixou Jesus aqui nervoso a ponto de derrubar as mesas, derrubar tudo aquilo que era dos cambistas e botar todo mundo para correr ali, foi porque ele viu que estavam desrespeitando a casa de Deus, estavam usando a casa de Deus como um lugar de comércio, como uma forma de ganhar dinheiro, se aproveitando da situação, porque as pessoas elas iam até o templo para oferecer ofertas a Deus, para espiar os seus pecados, para aplacar os seus pecados. E para facilitar a vida deles, as pessoas vendiam animais, vendiam coisas ali na porta do templo para já adiantar. Então a pessoa ela chegava lá sem nada, comprava um animal ali e sacrificava ele, ao invés de trazer do seu rebanho, da sua casa, ter o sacrifício de pegar, porque o objetivo do sacrifício de animais que foi instituído desde a época de Moisés era a pessoa pegar um animal que ela criou, daquele que ela se apegou, daquele que ela cuidava dele, criou ele, para poder sentir a dor do sacrifício. Agora, se você compra um animal aqui e já logo ali sacrifica ele, a pessoa já não sentia dor nenhuma. Então, caiu numa rotina. E aí isso chamou a atenção de Jesus e deixou muito bravo. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. É algo que está lá no Salmo, quando Davi disse isso: o zelo da tua casa me consome. Eles viram esse mesmo zelo em Jesus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, Jesus falou assim: vocês estão preocupados aqui com esse templo? Ele quis dizer, né? Ele falou para eles: eu posso destruir esse templo e em 3 dias eu levanto ele. Mas ele não estava falando do templo ali físico, por isso que eles até questionaram: demorou 46 anos para ser edificado esse templo? Em 3 dias você vai construir? Como? Isso é impossível. Mas ele não estava falando daquele templo, ele estava falando do próprio corpo dele. Assim como o nosso corpo hoje é o templo do Espírito Santo, Jesus era o templo do Espírito Santo naquela época. E ele estava querendo dizer que ele ia morrer e ressuscitar em 3 dias. Só que ninguém conseguiria compreender isso naquela altura. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia,
creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então as pessoas, elas, através dos sinais, começaram a crer no Senhor Jesus. Elas viam ele curando, via ele expulsando demônios, via ele fazendo milagres, pregando a palavra e ensinando com muita sabedoria. Então, através dos sinais, as pessoas creram no Senhor Jesus. E isso testificou, quer dizer, isso comprovou de que ele era o Filho de Deus, o Messias, aquele que tanto se dizia que ele era. Os seus sinais comprovavam e testificavam quem ele era. Mas ele não precisava de nenhuma comprovação para conhecer o ser humano. Ele conhece a gente mesmo sem os sinais. Ele nos conhece mesmo sem as nossas atitudes. Ele nos conhece o nosso interior. Aliás, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, ele não precisa de sinais, ele não precisa ver as nossas atitudes para saber quem a gente é. Ele nos conhece. E o ser humano, o contrário, né? Ele precisa ver para crer. E é esse tipo de fé que a gente não pode ter. A gente tem que ter uma fé que crê no Senhor Jesus para depois ver. Eu primeiro creio para depois eu ver. Eu não posso ser essa pessoa natural, que primeiro precisa ver para depois crer. Eu não preciso ver os sinais para poder crer no Senhor Jesus, não. Quem tem a fé sobrenatural crê mesmo sem ainda ter visto os sinais. Depois que crê, é que você vai ver os sinais na sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.